Boa tarde, eu sou Tata Ribeiro. Então, aqui são alguns dos meus trabalhos. Aqui é a minha página no Behance, que é um portfólio virtual. Esse aqui é de uma marca de tênis chamada Mr. Cat. Eu fiz uns trabalhos também. Aqui foi uma loja que tinha lá no Shopping Guatemi, mas essa loja não tem mais lá. E aqui são os personagens que eu criei para um salão de beleza. Eles usaram para fazer várias animações. Bom, vamos começar agora falando um pouco sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o capítulo 1 fala sobre o direito à vida e à saúde. No capítulo 2, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Capítulo 3, direito à convivência familiar e comunitária. Capítulo 4, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E o capítulo 5 fala sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Vocês sabem o que significa cada um desses capítulos? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom, o capítulo 1, que fala sobre o direito à vida e à saúde, ele diz que todas as crianças têm direito a viverem saudáveis. Para isso, os governos e as famílias precisam fazer de tudo o que for necessário. Por exemplo, as mães amamentam para crescermos mais fortes, e o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, oferece vacinas para proteger de doenças graves. Criança também não pode sofrer com castigos que machuquem o corpo, nem qualquer tipo de maus tratos. Vocês conhecem outras formas de cuidar da saúde de vocês? Fica o questionamento aqui. Bom, no capítulo 2, a gente fala um pouco sobre direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Criança e adolescente têm direito a dizer o que pensa e o que sente. Pode ter suas próprias crenças, brincar, praticar esportes e se divertir. Sabia que é direito seu entender e participar da vida familiar e da sua comunidade? Ser criança não te impede de dizer o que você acha sobre uma situação ou sobre uma decisão que afeta a sua vida. Além disso, sempre que sentir medo, dor ou tristeza, não esqueça de buscar ajuda e orientação com quem você confia, tá bom? No capítulo 3, a gente cita um pouco mais sobre o direito à convivência familiar e comunitária, que é basicamente conviver, passar um tempo junto e fazer as coisas que a gente precisa e que a gente gosta. Não importa muito como é a sua família, se é grande, se é pequena, se mora todo mundo junto ou se cada um está em um lugar diferente, longe ou perto. Você sempre terá o direito de conviver com a sua família, sendo ela do jeitinho que é. Já no capítulo 4, a gente trata sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Brincar, se exercitar, ir à escola, descobrir seus talentos, ter apoio e ser respeitado pelos educadores enquanto faz tudo isso. Também é direito que está no ECA. Até que você se sinta preparado ou preparada para fazer suas escolhas, você precisa ter a oportunidade de conhecer o mundo em segurança, ler e se tornar um criautor ou uma criautora. É uma forma excelente de exercer esse direito. E não é que você está fazendo isso nesse exato momento? Pois é. E no capítulo 5, a gente fala sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. E o que significa isso? Significa que, até completar 14 aninhos, você não pode trabalhar. Ou seja, ter obrigações que exijam esforços que um adulto normalmente faria. Então, profissionalização não é palavrão, só significa se preparar para o trabalho, aprender tudo que é necessário para ter mais responsabilidade quando crescer. Então, dos 14 aos 17 anos, você pode sim trabalhar uma parte do dia, ser aprendiz, ganhar novas habilidades, mas sempre de forma segura e sem atrapalhar nenhum dos seus outros direitos, que a gente já citou aqui. Bom, agora eu trouxe algumas ilustrações para vocês poderem visualizar um pouquinho do que se trata cada direito. E vamos começar com o direito à vida e à saúde.
Vocês podem ver imagens de crianças se divertindo, tendo direito à saúde, né? Aí ao dentista, aí ao hospital, a amamentação, a música, a brincar. Tudo isso são direitos básicos de toda criança e adolescente. Agora a gente vai falar sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, direito à liberdade, ser livre, sentir-se livre. E essa liberdade, obviamente, a gente não vai fazer tudo. Tem coisas que os nossos pais, os nossos responsáveis proíbem porque são arriscados pra gente. Mas a gente tem direito de conversar, tem direito de ser livre, de viver uma vida digna. O direito à convivência familiar e comunitária, então é estar com nossa família, estar com a nossa comunidade, com as pessoas que moram próximo da gente, com os nossos amiguinhos do bairro. Então, conviver com todo mundo da melhor maneira possível, de uma maneira que traga coisas positivas para a nossa vida enquanto criança, enquanto adolescente. Também tem o direito à cultura, ao esporte e ao lazer. Algumas ilustrações, então, ir ao teatro, ir ao cinema, quem aí gosta disso. Direito a ir ao parque, né, ao brincar ao ar livre. O que é que tem de melhor do que se divertir, dançar, pular, correr, se esconder, brincar mesmo, ser feliz é super importante para o desenvolvimento nessa fase. Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, como a gente falou, pessoas de 14 a 17 anos têm esse direito, né, do trabalho, sendo que tem que ter um tempo para estudar também, né? Porque é super essencial manter esse tempo independente da rotina que tiver por fora. Isso é um direito básico, tá bom? Bom, agora que já conhecemos os direitos que o ECA garante pra gente, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo, o conteúdo da nossa oficina em si. E eu vou começar falando sobre o que é um personagem. O personagem pode ser uma pessoa ou um objeto que faz parte de uma narração, um poema, um acontecimento. E ele é composto de duas partes: a caracterização e a personalidade do personagem. Como exemplo, a gente tem o Incrível Hulk. E agora a gente vai entender um pouquinho como construir um personagem, porque sim, você, criador, também pode construir o seu próprio personagem. Agora vamos falar um pouco sobre a pesquisa. O que é a pesquisa? Ela é o primeiro passo na criação de um personagem. E nós temos dois tipos de pesquisa. A pesquisa geral, que são observações que vão dar base para a gente criar esse personagem. E tem também a pesquisa específica, que é quando a gente vai acrescentar cada detalhe sobre as experiências desconhecidas. Tudo detalhadamente para a gente conseguir construir um personagem que a gente se identifique. Tem também as características, o processo e a classificação, que a gente vai ver logo em seguida. Bom, entre as características estão a personalidade, então o jeito do seu personagem, como ele se comporta, quais o jeito dele de agir em todas as situações, a personalidade, o jeito de ser dele. Tem também o caráter do personagem, os gostos, do que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele detesta, né? Tudo que ele se identifica ou não.
Tem a emoção versus a racionalidade. Então, como é esse lado do personagem? Ele é mais emocional, ele é mais racional, ele tem um equilíbrio. Tem também a história desse personagem, né? Os mitos, a história de vida dele, também o que aconteceu, toda a história criada por trás daquele personagem. Tem também os pontos fortes, os pontos fracos. A gente sabe que, assim como a gente, os personagens também podem ter qualidades e defeitos, e tá tudo bem. Tem também o nível de inteligência. E são vários os tipos de inteligência. Tem personagem que vai ser mais para um lado, vai pender mais para um lado, e tem personagens que vai mais para o outro. E tem também a fragilidade desse personagem. Tem também o contexto que o personagem está. Então, influências culturais, o gênero, a idade do personagem, o jeito que ele se veste, o modo de pensar, as emoções dele, o tipo de ser, se ele é humano, se ele é humanoide, se ele é híbrido ou se ele é animal. E agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um desses contextos. A gente tem também, né, outras influências do personagem, que é o contexto, que são as influências culturais, né? Onde esse personagem mora, qual é a cultura desse local, qual a época que ele vive, tudo isso interfere em como esse personagem se comporta. O gênero, a idade, a forma de se vestir, o modo de pensar, as emoções e o tipo de ser também. Como a gente está falando de um universo de fantasia, a gente tem vários personagens que não necessariamente são humanos, né? A gente tem personagens que são humanoides, que é quando você cria um personagem que não é, por exemplo, o Zé Gotinha. O Zé Gotinha, na verdade, ele é uma gota, mas ele foi construído para se parecer com uma pessoa. Então, ele tem 2 olhos, uma boca, um nariz, os braços, né, que ficam na mesma posição, ele fica na postura de bípede e as 2 pernas, entendeu? Então, quando a gente coloca essas características, até quando a gente faz um desenho, por exemplo, do Cheetos, aquele personagem do tigre, o tigre não fica naquela posição de bípede, não usa óculos, você coloca características humanas num personagem que não é humano. Então a gente chama isso de humanoide. Ou você pode criar um personagem que é um animal e ele realmente fica nas 4 patas, como por exemplo, os personagens de Simba do Rei Leão. Todos os animais andam, né? Apesar deles falarem no desenho, eles andam, né? Pelas 4 patas. Então ele não tem uma estrutura de humanoide, ele tem uma estrutura de animal, que é diferente, por exemplo, do tigre, né? Do Cheetos. Ele fica na forma de bípede. Entendeu? Pronto, me ouvindo agora? Aí, depois que a gente faz essa parte de descrição do personagem, né, a gente tem o processo. É escrever as primeiras ideias a partir dessa observação e da pesquisa, criar um esboço com as principais características do personagem, descrever as emoções, os comportamentos, as atitudes e pensar em algo que torne esse personagem único e marcante, né? Então, é sempre legal a gente pensar em o que é que torna esse personagem que a gente está criando diferente dos outros personagens que existem. E outro passo muito importante é descobrir os seus interesses, o que é que você gosta, quais são os estilos, quais são as preferências, quais são os modos de fazer e ler sobre outros artistas também. E aí, a partir desse processo, a gente cria um mapa de influências. O mapa de influências funciona assim. É quando você pega várias imagens de vários personagens diferentes que você gosta, para você começar a identificar o que esses personagens têm em comum e têm como diferente, para você começar a criar um estilo próprio de personagem. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, um mapa de influências com vários personagens diferentes, com vários estilos diferentes. Então, a gente tem estilo cartoon, a gente tem mangá, não precisa seguir uma única linha de produção. É só para vocês terem uma ideia geral, né, de quais são as coisas que vocês gostam, para criar essas referências, né, para quando você for produzir o de vocês, né. Então, não só pela estética, mas também pela própria história desses personagens. E depois disso a gente vai entender um pouquinho a classificação de cada personagem. Então, a
relação entre esses personagens e a importância dele na história, né? O protagonista, por exemplo, é o personagem mais bem desenvolvido na história. A experiência do protagonista é o foco da história e é muito importante para o desenvolvimento do enredo. Temos também o antagonista, que ele é o personagem que também pode ser um objeto, um animal, um monstro, um espírito, uma instituição, um grupo social, uma limitação de ordem física, psicológica, social ou cultural, que traz ou representa uma ameaça, um obstáculo, uma dificuldade ao que o protagonista deseja alcançar. O objetivo do antagonista é o oposto do protagonista, sempre. Também temos o oponente, que é o personagem que tem uma relação próxima com o antagonista e compartilha em algum nível o mesmo desejo que ele. Então, geralmente, é o braço direito do vilão da narrativa. Tem também o falso protagonista, que é um personagem que é apresentado de forma a introduzir o leitor a acreditar que ele é o foco principal da trama, mas depois é revelado quem é o verdadeiro protagonista com uma dose de surpresa. E temos também o coprotagonista, que é um personagem que tem uma relação próxima com o protagonista, então um amigo, uma pessoa muito próxima que ajuda ele na busca de seu objetivo ou tem o mesmo objetivo que ele. Coprotagonistas ajudam a enriquecer a história, então permite que diferentes aspectos do tema central sejam explorados. E aí, depois que a gente tem tudo isso, né, que a gente pensou no personagem, pensou na personalidade, a gente vai para a parte de produção. A primeira etapa é a caracterização, né? A gente tem aqui, por exemplo, Alice no País das Maravilhas e a criança que inspirou o desenho de Alice. Então, o desenho de Alice ele não é realista, mesmo assim você consegue identificar características em comum da personagem com a criança que inspirou, né, a criação da personagem. E depois disso a gente faz a definição de silhueta. A silhueta é o contorno externo do personagem, né, que serve para a gente ter uma base, como é que ele vai ficar depois. Aqui, né, como são personagens que são criados direto pelo computador, a gente usa o contraste, a gente faz o personagem em preto, depois a gente vai criando, né, os detalhes do personagem, mas a gente faz a mesma coisa no processo do desenho no papel, só que a gente faz o contorno com o lápis. Então esse contorno externo ele serve para ajudar a gente a visualizar a pose, como o personagem fica mais, chama mais atenção, desperta mais interesse das pessoas. Então pela própria silhueta aqui você já consegue identificar alguns desses personagens, né? Silhueta, composição visual. Aqui é uma composição visual em 3 partes, né? Quando a gente está fazendo um personagem realista, a gente usa 8 partes, né? Que na verdade são 8 círculos. Quando a gente está criando um personagem que é mais cartoonizado, a gente divide em 3 partes, né? Que é a cabeça, o tronco e as pernas, né? E aí a gente faz esse tipo de disposição. A gente pode fazer uma composição visual de 3 partes iguais e criar um equilíbrio simétrico entre essas partes, né? Então a gente tem aqui a cabeça, o tronco e as pernas divididos igualmente. A gente pode criar uma distribuição de composição, equilíbrio radial, onde a gente tem uma parte maior e a gente vai diminuindo. A gente tem aqui, ó, a cabeça, o tronco e as pernas. E a gente tem uma terceira opção, que é a minha favorita, né? Que permite com que você deixe o seu personagem mais expressivo, porque a cabeça é maior. E aí você tem outras partes menores, que é, por exemplo, esse estilo chama Chibi, que é um estilo de desenho japonês. E a gente tem aqui um exemplo dessa criação de personagem, é a Hello Kitty, né?
onde você tem uma cabeça bem grandona, onde você pode criar várias expressões faciais diferentes e as outras partes do corpo menores, tá? Então, a gente tem aqui esses 3 estilos e outra técnica que é muito importante são as expressões faciais. Então, é você trabalhar para desenvolver vários estilos diferentes de expressões faciais para que o seu personagem fique claro qual a emoção que ele está passando naquele momento, tá? Esse mapa aqui que a gente está vendo, que é do Bob Esponja, é legal vocês criarem a partir dos emojis mesmo. Usa os emojis como base para que o seu personagem a gente consiga identificar. Por exemplo, você está fazendo uma história em quadrinho, uma tirinha. E aí, às vezes, a gente desenha um personagem num quadrinho. Aí chega no outro quadrinho, ele não tá parecendo que é o mesmo personagem. Não sei se vocês já tiveram essa dificuldade. Então, quando você está desenhando um mesmo personagem várias vezes, é legal você trabalhar com essas expressões. Para que o mesmo personagem tenha diferentes expressões faciais e você consiga identificar que é o mesmo personagem, entendeu? E aí, depois da expressão facial, a mesma coisa é para posições do corpo, que a gente chama de modelagem. É você desenhar o mesmo personagem em diferentes posições para você ter uma noção do que ele vai ficar. Esse daqui tá bem trabalhado, tá vendo? Tá até colorido, tem ele de frente, de lado, de costas, né? Com várias expressões faciais diferentes, correndo, se abaixando, né? E tem esse daqui, ó, que é o Totoro, que ele tá bem simples. Se você observar aqui, ó, ele não tem nem rosto, ó, só tá com os olhos. É só para você ter uma noção de como o personagem funciona nas 3 dimensões, sabe? E aí você vai desenhando ele, ó, em várias posições diferentes para você ter uma noção de como ele fica. E aqui tem mais, ó. Eu trouxe para vocês a Mei, né, em várias posições diferentes também. E o Naruto, né? E aqui ele tá com várias expressões faciais diferentes. A expressão facial é bem legal a gente exagerar um pouquinho para além de como a gente realmente se expressa, né? A gente não faz, né? Mas é legal quando a gente está criando o personagem, desenhando, porque ele fica mais expressivo e chama mais atenção. E aí, por último, as cores, né? Eu trouxe para vocês o círculo cromático, porque ele é uma excelente referência quando a gente está pintando, né? A gente tem aqui as cores primárias, que todos vocês conhecem, e as secundárias. Mas eu trouxe para vocês o círculo para vocês combinarem as cores. Então, a gente tem 2 formas básicas de combinar as cores, que são as cores análogas, são as cores que estão próximas uma da outra. Então, quando você quer usar uma cor, e aí você vai usar uma cor de camisa, aí a cor da calça, você não sabe qual botar para combinar. Você só pegar o círculo cromático e você pode colocar as cores análogas, que são as cores que estão do lado uma da outra, ou as cores complementares, que são as cores que estão do lado oposto uma da outra. Então a gente tem aqui amarelo e roxo, a gente tem verde e vermelho, a gente tem azul e laranja. Todas essas cores combinam entre si, porque estão de lados opostos e são complementares. Ou então você pode criar, né, um visual no seu personagem que está com as cores análogas, que são as cores que estão do lado uma da outra, e elas também sempre combinam entre si. Vocês também podem usar 3 cores, né, como se fosse uma triangulação, né? E aí tudo isso funciona também, ó. O roxo, o verde e o laranja. Todas essas cores combinam entre si. Isso aqui é só bem fácil de vocês baixarem na internet, é só colocar círculo cromático e aí vocês baixam, e aí quando estiver precisando é só olhar como referência. Agora que a gente tem, né, toda essa parte de teoria, a gente vai começar a produzir o nosso personagem, certo? Então a gente vai criar aqui, né? Então eu queria que vocês pensassem sobre situações relacionadas ao capítulo 5 do ECA, que fala sobre a profissionalização, né? Pensar numa profissão para o personagem de vocês e caracterizar ele, certo? Então eu trouxe para vocês aqui a primeira etapa, que é a ficha do personagem, onde vocês vão usar isso aqui para descrever rapidamente o personagem de vocês, e depois a gente vai para a parte do desenho, tá?
Então, vou deixar aqui na outra página, que é a página da produção da ficha do personagem, para vocês terem como referência e não esquecer. São os aspectos principais que a gente pode usar para criar o personagem. Lembra também que a gente falou sobre a personalidade, então descrevam rapidamente o personagem de vocês e em outra página vocês desenham ele, tá? Esse trabalho de buscar referências é ótimo porque aprimora muito a qualidade do nosso trabalho e deixa ele cada vez mais profissional. Quero agradecer mesmo de verdade todo mundo, né? Muito obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Tchau.